Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Samir, seja muito bem-vindo ao meu canal. E neste vídeo eu quero tratar de um dos assuntos mais polêmicos dentro das igrejas nos dias de hoje, o dom da profecia. Quem já não foi abençoado por ter recebido uma profecia da parte de Deus, que pouco tempo depois se cumpriu? E quantos também já não foram seriamente prejudicados por falsas profecias? Infelizmente, isso tem acontecido constantemente dentro das igrejas e eu, ao longo dos anos, no meu ministério, já acompanhei muitos casos de pessoas que tiveram grandes problemas por ter recebido uma profecia, ter seguido aquela profecia e não era de Deus, não deu certo e essa pessoa teve problemas conjugais, financeiros e até espirituais. Neste vídeo quero falar sobre o dom da profecia, o que nunca te contaram. Vou esclarecer o que é o dom da profecia, para que serve o dom da profecia e como discernir entre a profecia verdadeira e a falsa. Já quero agradecer a todos os inscritos no meu canal, os inscritos antigos que estão comigo desde o início, os mais recentes, a você que está chegando agora, este é o primeiro vídeo deste canal que você está assistindo, seja bem-vindo, é muito bom ter vocês aqui fazendo parte desta comunidade. Também quero agradecer a todos que têm orado por mim e a todos que têm enviado uma oferta voluntária ao meu ministério. Minha oração é para que Deus os abençoe e os recompense a todos. Também quero anunciar que já está liberado a plataforma aqui para os assinantes. Você que quer ter acesso a um conteúdo mais abrangente, a aulas completas que eu não posso fazer aqui nestes vídeos, porque a grande maioria das pessoas prefere um conteúdo mais coeso, mais sucinto. Mas você que quer realmente aprender a palavra de Deus com mais profundidade, com mais abrangência, você pode se tornar um assinante clicando aqui. E como assinante você vai ter acesso a conteúdo exclusivo. A partir da próxima segunda-feira estarei postando o primeiro vídeo exclusivo para assinantes. Serão aulas completas sobre os mais variados assuntos relacionados à vida cristã e ao ministério. Vou abrir segunda-feira falando sobre batalha espiritual e libertação, aula completa e terão várias aulas, talvez em seguida ou talvez intercalado. Escatologia bíblica, falaremos muito a miúde, citando passagens, textos, versículos para você comparar. Estarei falando sobre ministério, chamado, enfim, tudo relacionado à vida cristã e ao ministério. Eu vou estar postando conteúdo exclusivo para os assinantes e estarei fazendo uma mentoria para este grupo. Assim que tiver um bom número de pessoas como assinantes, vou criar um grupo de WhatsApp para os assinantes, aonde estarei dando mentoria espiritual e ministerial. Esse grupo será para troca de informações, para orientações nos mais variados aspectos da vida cristã. Ali vamos compartilhar literatura, você pode mostrar seus livros, um livro que comprou, perguntar se é bom ou não, se alguém já leu. Eu vou dar ali inúmeras sugestões dos melhores livros que eu tenho na minha biblioteca sobre vários assuntos, bíblias de estudo. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Um ano participando aqui como assinante e dentro da mentoria do grupo, tenho certeza que você vai dar um salto em direção ao conhecimento e ao crescimento espiritual. Então, se você tem desejo, se torne um assinante. E o valor é um valor simbólico, queridos. É um valor que qualquer pessoa, se tiver desejo, pode se tornar assinante. Amém? Vamos lá, então. Dom da profecia, o que nunca te falaram. Quero fazer uma leitura em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante, que nos diz assim a palavra de Deus. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria,
e a outra pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Observe que dons está no plural, não é um único dom. E Deus não dá todos os dons de cura a uma pessoa. Geralmente Ele dá um dom de cura a uma enfermidade específica. Você já vai começar aprendendo aqui. E a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Observe que é como o Espírito de Deus quer. Muito bem, queridos. Dom da profecia. O que é o dom da profecia? O dom da profecia, aqui nessa lista, onde estão os 9 dons espirituais, ele está na categoria do que chamamos de dons de revelação, nos quais aqui eu quero mencionar os 3. Dom da palavra do conhecimento, dom da profecia e dom de interpretação das línguas. O dom da palavra do conhecimento é o que se chama popularmente de dom de revelação. Não há um dom de revelação. Estes dons aqui operam na categoria de dons de revelação. Agora, o que nós chamamos popularmente de dom de revelação é o dom da palavra do conhecimento. É quando o Espírito de Deus dá a uma pessoa a capacidade de falar ou de revelar acerca da vida de uma pessoa, passado, presente e futuro. Este é o dom da palavra do conhecimento. Depois nós temos o dom da profecia, que é quando o mesmo Espírito, como diz o texto, toma uma pessoa, geralmente seguido de línguas estranhas ou antecedido por línguas estranhas, a pessoa profetiza para alguém algo sobre a vida dela, geralmente relacionado ao futuro. E o dom de interpretação de línguas é quando alguém está falando em línguas estranhas e aquelas línguas é uma mensagem para um grupo, para a igreja. Deus toma outra pessoa e dá a ela a interpretação das línguas. Ela interpreta para a comunidade, para o grupo de pessoas que estão ali ouvindo. Então, o dom da profecia não tem nada a ver com revelação e nem com interpretação de línguas. Isso é o dom da profecia. Você encontra aqui, está do versículo 8 ao 10. Aqui está, nesse pequeno trecho, os dons chamados de dons de revelação. Segunda coisa que você precisa entender, a profecia, ela deve ser julgada. Vamos ler a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, Paulo diz assim: e falam 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. E também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 20 e 21, diz assim: não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Então a palavra, ela nos orienta. Aqui nesse contexto todo, Paulo nos orienta a valorizar as profecias. Elas não devem ser desprezadas. O dom de profecia é muito importante na igreja, o verdadeiro dom da profecia. Infelizmente, hoje tem se infiltrado em vários lugares e várias denominações, pessoas profetizando que não vem do Espírito, sem nenhuma responsabilidade e nenhum temor do Senhor. E eu acompanhei várias situações dramáticas de pessoas que tiveram problemas por falsas profecias. Então a palavra nos orienta a não desprezar. Em contrapartida, a palavra nos orienta a julgar. No primeiro texto que eu li, 1 Coríntios 14, 29, Paulo diz que deveriam falar 2 ou 3 profetas, isso em sequência, não ao mesmo tempo, é claro, e os demais
julguem. Lá em 1 Tessalonicenses 5, Paulo ali também diz, né, que não devemos desprezar o dom da profecia, analisai tudo e retenham o que é bom. Então, sempre que você ouve uma profecia, a primeira coisa, se coloque numa posição de julgar a profecia, não o profeta, mas a profecia. Analise. Eu faço isso. Já recebi inúmeras profecias verdadeiras, mas já recebi inúmeras profecias que eram falsas. E é claro que com o tempo e com a experiência, logo você percebe. Em primeiro lugar, para quem tem já uma experiência, você percebe quando é Deus falando pelo jeito que a profecia vem. Mas isso tem que ter experiência de igreja, vivência com dons espirituais. Tá? Porque você não pode dizer, mas ela falou algo que ninguém sabia, o que é verdade da minha vida. Queridos, há vários fatores aqui. Às vezes a pessoa chuta, eu já vi muito isso, a pessoa chuta e acerta. Conheci gente que sai profetizando assim, 2, 3 errado, uma ali, ele acerta por coincidência, algo que a pessoa pensou, falou, está vivendo, e a pessoa, por essa simples questão, acredita. Outra coisa que você tem que levar em consideração, o profeta pode estar falando de si mesmo, é da carne, como dizemos. E às vezes ele sabe alguma coisa da tua vida, ele viu nas redes sociais, tem gente fazendo isso nas igrejas. Por isso o tema deste vídeo é profecias, o que nunca te falaram. Pode incluir aqui revelação. Tem aí no YouTube vídeos de um pastor de igreja, pastor presidente, não vou dizer o nome da denominação aqui, porque o meu objetivo não é expor ninguém. Mas esse homem foi descoberto que antes de ir pregar numa igreja, ele sabendo do nome da igreja, achava o Facebook da igreja, e ali ele entrava na página de alguns membros específicos, dirigente de círculo de oração, obreiros, pessoas que tinham cargos ali, e pesquisava a vida delas, a profissão, nome de filho, nome de parentes, que não é difícil de achar nas redes sociais. Ele anotava num caderninho e no culto, então, ele profetizava para as pessoas que já choravam e, como eu uso uma expressão, já entregavam o ouro. Você não pode ser assim, porque se você tiver essa atitude meramente emocional, mais cedo ou mais tarde você vai ter problemas. Então fique com a palavra. O que a palavra nos diz? Julguem, analisem tudo. Fique sempre na expectativa, na desconfiança. Analisando, com cautela, com cuidado. E aí você não vai ter problemas. Terceiro, o diabo usa pessoas em falsas profecias e às vezes falando coisas da nossa vida que são verdade, porque o diabo conhece a nossa vida, ele anda ao derredor, ele nos observa. Ele disse para Deus no livro de Jó, no capítulo 1, quando Deus pergunta a Satanás, Satanás, de onde vens? Ele disse, eu venho de rodear a terra e passear por ela. E quando Deus pergunta, você viu meu servo Jó? Ele diz, eu vi, eu conheço Jó e sei que ele é próspero, abençoado, tu protege ele, tu abençoa tudo que ele tem. Observe que o diabo conhece. No livro de Atos nós vemos quando os filhos de Cefas foram querer expulsar demônio e disseram, eu te conjuro no nome de Jesus a quem Paulo prega. E os demônios disseram, nós sabemos quem é Jesus e também conhecemos a Paulo. Mas e vocês quem são? E pulando sobre eles, deram uma surra, eles saíram nus e todo feridos, porque eles não tinham autoridade para expulsar demônio. Então os demônios conhecem sim a vida das pessoas. Também a palavra nos mostra quando Paulo, certa feita, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, profetizava a verdade sobre ele, dizendo, eis aí os servos de Deus que vos anunciam o caminho da salvação. Era verdade ou não? Era verdade. Era Deus falando ou não? Não era Deus, era um espírito de adivinhação. E está cheio de espíritos de adivinhação dentro das igrejas. Então tome cuidado, por isso o tema deste vídeo, profecia o que ninguém te fala, o que nunca te contaram.
há espíritos de adivinhação operando nas igrejas. Então, o profeta pode profetizar de si, se empolgou, se emocionou, pode ser o diabo usando ele, e pode ser um espírito de adivinhação, que pode ser incluir na mesma categoria do diabo, mas ali o espírito está na pessoa. O espírito está dentro da pessoa. E ele vai, então, profetizar coisas que são verdadeiras da sua vida. Mas se você observar a conexão das coisas, tiver um discernimento, ou levar a Deus em oração, você vai perceber que isso não é a verdade. E eu vi outro dia aqui no YouTube mesmo, um pastor que eu conheço, um pastor que é referência, um homem de Deus, um grande pregador, contando um testemunho. Que ele foi pregar numa igreja, o pastor levou ele a orar por uma irmã que tinha sido dirigente do círculo de oração daquela igreja, que tinha sido uma grande profeta usada por Deus e que agora encontrava-se na depressão. Eu não posso entrar a miúde, mas para não alongar o vídeo, chegando lá eles oraram, o pastor disse para esse pastor que ele levou lá, que todo pastor, missionário, pessoa de Deus que vinha pregar na igreja, levava orar por essa irmã, porque ele tinha grande consideração. E durante muitos anos essa irmã tinha sido usada por Deus na liderança do círculo de oração e também no ministério de profetizar ali, de profecia para aquela igreja. E eles oraram ali na insistência do pastor de continuar orando, do pastor da igreja. Esse pastor sai lá fora um pouco, depois já de cansado, já fazia um tempo que estavam ali, e lá Deus revelou para ele o seguinte, que ele nunca usou ela. Que um dia o diabo apareceu para ela, porque ela tinha muita vontade de ser usada por Deus, mas não era. E o diabo apareceu e fez uma promessa para ela, que se ela servisse a ele, ele ia usar ela em profecia. E a partir dali o diabo começou a usar essa irmã durante um monte de tempo, enganando a igreja, inclusive o experiente pastor que era o presidente daquela igreja. E naquele dia, daí o pastor volta lá de fora, aponta para ela e diz, Deus nunca te usou, sempre foi mentira, etc, etc. Aí ela caiu em choro e confessou, e ali Deus libertou ela daquele espírito maligno. Então o assunto é sério, gente. O diabo não está brincando de ser diabo, e ele está usando todas as ferramentas e todas as oportunidades para enganar os filhos de Deus. Jesus disse que nos últimos dias os falsos profetas fariam tão grandes sinais que, se possível, enganariam até os escolhidos. Por isso a minha orientação para você, não saia se abrindo a qualquer profecia, a qualquer revelação. Julgue, como diz a palavra, fique com cautela, observando. Geralmente quando é Deus, Deus já confirmou, ou vai confirmar usando outra pessoa em profecia, ou sonhos. Deus, pelo Espírito Santo, se você for a Ele em oração sincera, Ele vai te dizer se é Ele ou não. Então não saia por aí dizendo, como eu vejo muitos irmãos dizendo, Deus falou comigo que eu vou ser isso. Eu digo, não. Alguém profetizou algo para você. Agora, como é que você sabe que é Deus? Você julgou a profecia? Você pediu a Deus confirmação? Então a gente nunca sai por aí dizendo, Deus falou comigo que é assim. Eu já vi casos, irmãos, eu não tenho tempo aqui para relatar, que eu conheço muitos casos de empresários que alguém entregou uma falsa profecia para esse empresário, que era para ele dobrar a produção dele, porque o que Deus tinha com ele era grande, tinha pressa. Esse empresário estava muito bem, mas por conta da profecia ele resolveu então expandir a empresa o dobro. Então ele gastou muito dinheiro construindo um outro barracão do tamanho do que ele já tinha, investiu em maquinário, etc. E por coincidência o país entrou numa fase de economia bem complicada, onde a economia arrefeceu, e aí pelas dívidas que ele fez, ele acabou falindo. E até hoje culpa o profeta, e eu estive na casa deste empresário conhecido meu. Eu conheço casos, profecia para casamento, profecia de ministério, como eu falei no vídeo anterior. O falso profeta, todo mundo vai ser pregador e vai ser cantor, é o mais fácil de falar isso. E infelizmente tem gente que acredita. Você recebeu uma profecia, querido, julgue, é o que diz a Bíblia, analise tudo e retenha o bem, mantenha cautela sobre isso.
Quais são as 3 funções da profecia bíblica? Está em 1 Coríntios 14, 3. Olhe para que serve a profecia. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então a profecia não é para dirigir a tua vida, abençoado de Deus, abençoada de Deus. Isso é importante que você entenda. A profecia é para edificação. Edificação aqui tem o sentido de crescimento espiritual, fortalecimento. Para exortação, quando Deus está nos exortando aqui, tem o sentido tanto de incentivar a algo, como exortar no sentido de corrigir certas posturas ou práticas nossas. E também de consolação, quando a gente está naquela luta, naquela prova, né? Assim que você está quase desanimando, parece que Deus te esqueceu, e Deus usa alguém em profecia para dizer que está com você, que não esqueceu de você e que vai te dar vitória. Então, é consolação. Então, a profecia tem 3 objetivos: edificação, exortação e consolação. Profecia não é para guiar a vida de ninguém. Cuidado você que anda ligando para profetas. Tem gente que liga para mim esperando que eu vou fazer uma oração e revelar algo no telefone. Pode até acontecer, e às vezes acontece, mas é bem esporádico, porque eu tenho muita responsabilidade com as coisas de Deus e muito temor, porque eu sei que um dia eu vou prestar conta a Deus de tudo que eu faço aqui na terra. Mas acontece de alguém me ligar, esses dias orei por um senhor e inesperadamente Deus me deu uma palavra profética para ele. Mas não é todos os dias. Mas tem profeta aí que está profetizando a todo dia, toda hora. E não é assim. Nós profetizamos ou podemos ser usados por Deus numa revelação ou em qualquer outro dom de revelação, quando o Espírito Santo nos dá. É a vontade dele que prevalece e permanece. E nunca devemos ir além. Tem profeta que também enfeita a profecia. Deus deu alguma coisa, mas ele acrescenta algo a mais. Por isso a importante questão de julgar. Julgue as profecias. É isso que diz a palavra. Examine tudo e retenha o que é bom. É isso que diz a palavra. Então fiquemos com a palavra de Deus e você não vai ter problemas. E por último, como que um filho de Deus então é guiado? Ele é guiado, segundo Paulo nos diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 14. Preste atenção. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então a Bíblia nos ensina que nós somos guiados pelo Espírito de Deus e não por profecias, por revelações ou por interpretação de línguas. Estes dons existem, eu creio neles. Às vezes Deus, por misericórdia, graça e por sua soberana vontade, me usa também com estes dons, mas nós somos guiados pela palavra e pelo Espírito de Deus. Se você está orando a Deus sobre qualquer questão na sua vida, afetiva, espiritual, ministerial, financeira, o Espírito de Deus vai te dirigir, como ensina a palavra de Deus. E como eu sempre tenho dito nos meus vídeos aqui no meu canal, fiquemos com a palavra. Quem fica com a palavra nunca vai ter problemas, porque essa aqui é a maior profecia, queridos. Esta não falha. Conheça-a, estude-a e você vai ser grandemente abençoado. Oremos a Deus, mas antes quero pedir novamente, se você gostou, curta, se inscreva, compartilhe e comente aqui a sua experiência com profecia. Pai, te louvamos, Senhor, por mais um vídeo gravado. Eu quero pedir que esta palavra seja uma semente plantada em boa terra, na boa terra do coração dos teus filhos e filhas. Oro para que dê discernimento aos teus filhos, que nenhum deles seja enganado por falsas profecias, espíritos de adivinhação ou qualquer outra estratégia e artimanha de Satanás.
mas abre a mente e o entendimento do teu povo. Como diz tua palavra, Oséias 4:6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Que o teu povo busque conhecimento, tenha sede e fome da tua palavra, estude-a, se alimente dela, e assim eles serão muito bem-sucedidos, serão bem-aventurados. Pai querido, abençoe a todos que ficaram comigo até o final deste vídeo. Abençoe seus lares, suas famílias, seu trabalho, empresa, comércio e seu ministério. É a minha oração e também desde já pela fé te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus, nosso Senhor, assim nos permitir.